Eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, então, a sequência desta série de exposições no livro de Salmos. E hoje eu quero que você me acompanhe, por favor, na leitura do Salmo de número 65. Salmo 65. Eu quero falar com vocês hoje sobre a seguinte ideia: eternamente agradecidos a Deus. O Salmo diz assim: que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião. Cumpriremos os votos que te fizemos, pois respondes às nossas orações. Todos virão a ti. Embora sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas nossa rebeldia. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça, ó Deus de nossa salvação. És a esperança de todos na terra, até dos que navegam por mares distantes. Formaste os montes com teu poder, e de grande força te armaste. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas, e calaste o tumulto das nações. Os habitantes dos confins da terra se admiram com tuas maravilhas. Desde onde o sol nasce até onde se põe, despertas gritos de alegria. Cuidas da terra e a regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porque assim ordenaste. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivelas os sulcos. Amoleces a terra com chuvas e abençoas suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes, e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos, e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Meus irmãos, o Salmo 65 é um convite à adoração. É um convite à celebração do cuidado do Senhor, do cuidado divino. Ele expressa gratidão pela bondade de Deus, pelo perdão, pela providência do Senhor. Certamente, se nós procurarmos, haveremos de encontrar muitas razões para sermos agradecidos ao Senhor. Cada um de nós. Se formos olhar e refletir, veremos que há muito pelo que agradecer. O Salmo, ele começa com uma expressão que indica uma tremenda expectativa. Que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião. Essa expressão, ela traduz uma expressão hebraica que é um tanto curiosa, porque ela diz basicamente assim: para ti silêncio, louvor. E ela fala da expectativa de quando está tudo pronto e o louvor está prestes a começar. Os corações estão prontos para explodir em expressões de agradecimento diante do Senhor. Por que dessa expectativa de louvar ao Senhor, de irromper em louvor diante do Senhor? Porque há tanto o que agradecer. Diante do Senhor, diz ainda o verso 1, votos seriam cumpridos.
porque em momentos de aflição se fizeram votos a Deus, na intenção de que o Senhor de alguma maneira abrandasse o sofrimento. Fizeram-se votos a Deus na expectativa de que Deus trouxesse uma resposta a algo que sofressem. E o Senhor, diz o verso 2, respondeu às orações que fizeram. Agora então, chegava o momento de pagar os seus votos em louvor ao Senhor, de cumprir os votos que foram feitos. E diz ainda, esse verso de número 2, que essa certeza de que Ele é um Deus que ouve as orações, faria com que todos viessem a Ele, faria com que pessoas de todos os lugares fossem até Ele, suplicando o seu favor, buscando a sua bênção, buscando a sua proteção, para experimentar o seu cuidado também. Esta expectativa, então, de louvar, de render louvor ao Senhor, se cumprirá de forma cabal quando Deus fizer a restauração de todas as coisas na volta do Senhor. Naquele dia, o Senhor será louvado por ter nos livrado de toda tribulação. De toda tribulação. Mas até que esse dia chegue, nós nos alegramos com outras razões que temos para louvar ao Senhor. Com outras razões bastante vivenciais que nós encontramos nessa nossa caminhada com Ele. O verso de número 3 vai destacar o que provavelmente vai ser considerado a principal destas razões: o perdão que Deus oferece aos pecadores. A principal razão para se louvar ao Senhor, de fato, deverá ser o perdão que Ele oferece aos pecadores. Davi diz assim: embora sejam muitos os nossos pecados, e com essa sua fala, ele está reconhecendo que o pecado de fato esteve presente e chegou a dominá-los. Mas não obstante, diz ele, tu perdoas nossa rebeldia. Apesar de nosso pecado, embora sejam muitos, o Senhor perdoou a nossa rebeldia. O Senhor tirou de sobre nós a culpa das nossas transgressões. Deus mesmo os purificou. Quando nós somos capazes de reconhecer isso, quando nós somos capazes de olhar para a nossa caminhada e talvez a gente diga assim, embora sejam muitos os nossos pecados, pecados estes que fazem parte do nosso passado, sim, mas pecados também que a gente sabe que ainda hoje a gente incorre. E quantas vezes a gente se percebe inadequados? Quantas vezes a gente se sente mesmo entristecido de nós mesmos por conta de algumas das nossas ações? Mas o salmista está dizendo assim, embora sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas nossa rebeldia. Quando nós conseguimos entender isso, quando nós estamos conscientes do nosso pecado,
E a gente percebe que de forma graciosa o Senhor removeu o fardo da nossa culpa, e Ele ainda tem agido em nós para nos livrar completamente do domínio do pecado. Quando a gente se conscientiza disso, a gratidão e o louvor a Deus haverão de fluir de dentro de nós. O salmista estava reconhecendo isso, profundamente grato por isso. Outra razão para ser agradecido a Deus, verso de número 4, é o privilégio de estar na presença de Deus. O salmista disse: como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aqueles que vivem em seus pátios. No versículo 2, ele havia mencionado que todos são bem-vindos diante do Senhor. Mas o salmista tem em mente aqui aqueles que têm um privilégio de servir no santuário, nos pátios do Senhor, aqueles sacerdotes que eram escolhidos para ministrar diante do Senhor. Que honra, que privilégio! Quantas coisas boas são desfrutadas nesse contexto? Bênçãos espirituais, sim, mas bênçãos temporais também que aqueles homens experimentavam. E era um privilégio para poucos no meio do povo de Israel. Você precisaria ter nascido numa certa tribo, a tribo de Levi. Você precisaria ser descendente de uma família específica para que você tivesse esse privilégio. E o salmista está dizendo: que honra é estar na presença do Senhor, que privilégio é esse. Mas há uma coisa muito interessante para nós pensarmos, é que em Cristo, esse privilégio é de cada crente. Eu gosto muito de observar e quero citar para você o que o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Ele diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vejam vocês que cada um de nós tem o privilégio de fazer parte de um povo que é como que uma nação de sacerdotes, com pleno direito de acesso ao Senhor. Davi estava expressando ali gratidão a Deus, porque que alegria há em termos comunhão com o Senhor. Que prazer tremendo é estar perto do Senhor. Que prazer tremendo é viver isso. O salmista ainda citará nesse Salmo 65, verso 5 agora, como razão para louvar a Deus, o fato de que Ele responde às orações com notáveis feitos de justiça. É uma expressão interessante porque, certamente na caminhada deles, muitos momentos, o povo de Deus pôde ver ações magníficas do Senhor. A história do povo de Israel começa com uma dessas ações. Quando Deus tira aquele grande povo do Egito, dá livramento para eles, sustenta aquele povo durante anos numa peregrinação pelo deserto, e muitos outros momentos, tanto pessoais quanto coletivos, que eles podiam pensar ali. Deus
é esse Deus que responde às orações com atos, com feitos de justiça. Por meio da providência, Ele sabe, Ele governa a história. As coisas em alguns momentos pareceram que estavam perdendo o controle, mas Ele sempre esteve no governo. E Ele conduziu essa história e realizou coisas admiráveis. Ele é o Salvador. É bonita a expressão usada nesse versículo de número 5, na segunda parte, quando ele diz que Ele é a esperança de todos os que vivem na terra, mas até daqueles que navegam por mares distantes. Eu acho muito interessante pensar nisso daqui. A temática da navegação ela é curiosa, né? O desenvolvimento dela, mas você tenta imaginar o que era para um homem daqueles com pouquíssimas capacidades de orientação, com embarcações com tecnologia muito precária, lançarem-se num mar daqueles. E ele está dizendo, mas mesmo estes que estão navegando por mares distantes, sabem que o Senhor é a sua esperança. O Senhor é a sua esperança. Estes atos do Senhor despertam admiração e louvor por sua soberania, por sabermos que o nosso Deus governa tudo, tem tudo em suas mãos, nada lhe escapa. Esse é o motivo que o salmista encontra também para dizer, olha, precisamos louvar ao Senhor por isso. Os versos 6 a 8 complementam essa ideia, ressaltando o poder e o controle de Deus sobre a criação. Veja comigo aí, verso de número 6, Ele é o Deus que formou os montes. Algumas traduções diz assim, e Ele firma os montes. Eles estão estáveis pelo seu poder. Foi Deus quem os colocou em tal condição, foi Deus que os estabeleceu dessa forma. Ele continua no verso 7, Ele é o Deus que acalma a fúria dos mares. Quando o mar se mostra revolto, assustador, o Senhor é esse que exerce autoridade sobre ele. De uma forma indireta, algumas vezes nas Escrituras nós vamos encontrar expressões como diz assim, ele coloca um limite para o mar. Toda a fúria do mar está limitada a um contexto. A gente sabe que vez ou outra, quando uma grande onda se forma, ele causa prejuízos no entorno. Mas ainda assim, ele precisa voltar para o seu lugar. E a coisa mais especial que eu acho a respeito disso, porque uma demonstração deste poder foi dada pelo Senhor Jesus, atestando a sua divindade. Lá nos evangelhos, em Marcos, por exemplo, é registrado que ele repreende os ventos e faz com que o mar se acalme. Ele dá ordem ao mar e o mar lhe obedece. Verso 7 ainda, ele diz, ele é o Deus que cala o tumulto das nações. E é interessante a gente perceber isso, porque na verdade o seu domínio não está restrito às coisas criadas objetivamente na natureza, mas até mesmo o seu domínio se estende sobre os indivíduos e sua rebeldia. Quando por acaso alguém se levanta contra o Senhor por sua vez é poderoso para fazer silenciar, para fazer calar. E diante então de tal controle de Deus sobre a criação, o versículo 8 diz que aqueles que habitam nos confins
da terra, aqueles que vivem nas regiões mais distantes, eles, na verdade, admiram-se, ficam maravilhados com os feitos do Senhor. De um lado a outro no céu, em toda a terra, há evidências do poder do Senhor. E contemplar estas coisas, diz o final do verso 8, suscita gritos de alegria, vibração, mais que um gol bem marcado, vibração diante de tamanho poder, de tamanha autoridade do Senhor. Finalmente, a provisão do Senhor é também razão para que Ele seja louvado em todo o tempo. Dos versos 9 a 13, ao final do Salmo, nós veremos isso. Davi diz que o Senhor cuida da terra e a rega, tornando-a fértil. O rio de Deus, aquilo que provém de Deus, proporciona fartura de cereais. Ele torna o solo propício, abençoa as plantações. No verso de número 11, nós percebemos que é Ele quem garante um ano bem-sucedido de boas colheitas. Ele coroa esse ano, a expressão que ele usa, com boas colheitas. É o Senhor quem faz isso. Onde quer que Deus vá, a fartura o segue. Os seus rastros, os seus passos vão deixando um rastro de fartura e de bênção por onde o Senhor passa. A sua bênção está também nos campos, onde os rebanhos prosperam. Versos 12 e 13. E diante então da bênção da provisão do Senhor, o Salmo conclui assim: toda a terra grita e canta de alegria. Todos se alegram. O louvor, meus irmãos, pela gratidão a Deus, é algo que haverá de começar aqui, fazer parte da nossa caminhada, mas Ele será louvado eternamente. Eternamente. Eu quero fazer algumas colocações aqui, então, aplicando algumas lições deste salmo para a nossa vida. Como eu comecei dizendo, este salmo também nos convida a adorar a Deus. É um convite para nós. Um convite a nós não nos esquecermos de que temos muitas razões para louvar. Esse salmo aparece no livro dos Salmos, né, como um cântico. Olha, é uma expressão de louvor a Deus. Nós temos muitas razões. E não podemos nos esquecer disso. Mas é comum que na correria da vida, e a gente corre muito, mas na correria da vida, é possível que passe despercebido por nós o tanto de razões que nós temos para louvar a Deus. É possível. Estamos tão envolvidos com tantas coisas, e elas acontecem tão rápido, que a gente não para apreciar as coisas que Deus tem feito. Tudo num ritmo tão frenético. Amanhã é segunda-feira.
Para muitos de vocês, o despertador vai tocar cedo. Você vai ter que tomar algumas providências rápidas ali dentro da casa, sair para o seu trabalho. O telefone não vai dar sossego porque está aparecendo demandas de tudo quanto é canto. E corre um risco de que nessa correria a gente não pare para saborear e apreciar tudo o que Deus tem feito. Neste salmo, no verso 1, a gente percebe que há como que uma represa cheia de louvor e de gratidão no coração do povo, esperando para escoar em direção a Deus. Quão grande, ó Deus, quão grande louvor te aguarda em Sião. Havia muito o que louvar. Como que uma represa cheia de gratidão e de louvor, esperando o momento de escoar na direção de Deus. Mas eu pergunto, e em nosso coração? O que há? O que há em nosso coração? Nesse salmo, Davi conseguiu identificar várias razões que tinha para louvar a Deus. E cada uma delas despertava louvores de uma forma. Ah, Deus, o perdão que o Senhor concedeu enche o meu coração de uma gratidão tão grande. Ah, Deus, o privilégio de estar na tua presença me causa uma alegria tão gostosa que eu quero expressá-la diante do Senhor. Ah, Senhor, os livramentos que o Senhor nos deu, os momentos em que o Senhor nos respondeu, quanta coisa brota em nós de gratidão ao Senhor. Até mesmo o fato, Senhor, de nós podermos terminar um ano e falarmos assim, deu certo. É o Senhor quem coroou o nosso ano com boas colheitas. Tudo isso desperta louvor. O desafio que um salmo como este nos traz, e a gente precisa atentar para isso, eu quero aconselhar você a isso. Comece a perscrutar a sua vida com atenção, e você poderá perceber que Deus tem dado a você muitos motivos para ser grato. Comece a examinar o seu coração, a sua vida, e você verá que Deus tem dado a você muitos motivos para agradecer. Talvez você perceba que você tenha muitos motivos também para orar, buscar ao Senhor, porque talvez você tenha desafios sérios na sua vida. Mas eu quero que você se lembre, não deixe passar despercebido por você todo o bem que o Senhor tem feito. Tudo que o Senhor tem proporcionado. E uma vez que você perceba isso, devolva o seu louvor a Deus com gratidão e com alegria. Eu não sei se você nutre essa expectativa, mas eu algumas vezes penso nela. Ontem eu coloquei uma mensagenzinha para vocês lá. Você está se preparando para o culto? Organizando-se, mas preparando o seu coração também.
a gente não faz isso só aqui, mas quando nós estivermos reunidos, que você possa abrir essa represa cheia de gratidão no seu coração, expressar o seu louvor a Deus. O Senhor é digno de ser louvado, Ele realiza feitos maravilhosos. Aprenda a reconhecer isso e a devolver o seu louvor a Deus com gratidão e com alegria. Uma segunda lição que esse texto nos traz, eu observei aqui, eu disse para vocês que provavelmente a principal razão que Davi destacou aqui, até por ele ter falado dela logo de começo, foi a alegria que ele sentiu por Deus perdoar os seus pecados. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando Davi sentiu-se grato a Deus por perdoar os seus pecados, ele não tinha nenhuma noção de que Deus enviaria Jesus, seu filho, para trazer uma salvação tão bonita e tão completa. Davi estava acostumado a uma coisa e ele sabia, por exemplo, que no culto, como oferta pelo pecado, eles levavam um animal, tinha aquela coisa toda, ele conhecia essa situação. E ele no máximo era capaz de lembrar que, tendo ele cometido um ato tão terrível, ainda assim o Senhor o perdoou. Ele era capaz de perceber isso. Mas nós, que conhecemos a obra de Jesus, obra esta que Davi não conhecia, nós sabemos que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Sabemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer isso: Deus prova o seu amor por nós no fato de que Cristo morreu em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Antes de haver qualquer manifestação de consciência do pecado, antes de haver qualquer gesto de arrependimento de nossa parte, o Senhor Jesus veio e entregou a sua vida por nós. Nós sabemos que a obra que Jesus realizou na cruz nos salvou de uma forma definitiva. Um único sacrifício que não precisa ser renovado. Está feito. O que Davi conhecia era um sistema em que rotineiramente, ano após ano, precisava se renovar o sacrifício. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus realizou uma obra na cruz definitiva. Sabemos que não pesa mais sobre nós culpa pelo pecado, que hoje nós podemos dizer que temos paz com Deus. Não estamos mais em oposição a Deus. Hoje, e por causa do que Jesus fez, nós somos chamados filhos de Deus. Nós sabemos que Jesus ainda trabalha em nós para produzir a nossa santificação.
como um pai que cuida de seu filho e educa o seu filho. E sabemos que quando a vida aqui terminar, Ele nos espera do outro lado. Nós temos muito mais razões que Davi para nos alegrarmos com a salvação. Muito mais razões. O que sabemos sobre Jesus, sobre o que Ele fez por nós, deveria ser suficiente para nós levantarmos agradecidos todos os dias e servirmos ao Senhor com toda alegria. Temos muito pelo que agradecer. E finalmente, irmãos, eu concluo com essa última aplicação aqui. No final de tudo, Deus é digno de ser louvado por quem Ele é. Ele é admirável, é verdade. Tudo nele é admirável. O Salmo destacou várias coisas. Ele é o Deus que ouve e responde orações. Louvado seja Ele por isso. Ele é o Deus que governa a história com seus feitos notáveis. É o Deus da salvação. É o Deus que criou a natureza e tem autoridade sobre ela. É o Deus das provisões. Deus é digno de ser louvado por quem Ele é, porque tudo nele é admirável. E nós, portanto, que vivemos na presença dEle, desfrutamos dessa comunhão com Ele, nós deveríamos nos unir àqueles que vão cumprir os seus votos, à disposição daqueles que vão cumprir os seus votos, à felicidade dos que vivem em seus pátios, aos que gritam de alegria, admirados, e nos unirmos também à criação que grita e canta de alegria diante do Senhor. O nosso Deus é o Senhor soberano sobre a criação, por isso é digno, é merecedor do nosso louvor eternamente. Amém, queridos? Fechem seus olhos comigo, vamos orar.